Muito bem, dando continuidade então aos aspectos constitucionais, o nosso próximo aspecto, nós concluímos a seletividade no bloco anterior, agora passamos para a não cumulatividade. Esse é um dos principais aspectos do IPI. O IPI, ele será, é dever, obrigação, está na Constituição, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Traduzindo, significa que o IPI que é cobrado depois, ele é sempre compensado pelo que já foi cobrado antes. Por isso que nós temos as técnicas de creditamento, que é um assunto que a gente vai estudar ainda. Então, o IPI é não cumulativo, diz a Constituição. E se a Constituição diz que ele é não cumulativo, a gente não tem o que questionar. É um direito autoaplicável. Está lá dito que é não cumulativo. Então, a gente não precisa de lei posterior, né, para retirar esses efeitos maléficos da tributação em cascata. O IPI, como ele é plurifásico, né, nós temos uma incidência atrás da outra, uma atrás da outra. Se não houvesse a não cumulatividade, o que é que nós teríamos? Nós teríamos o chamado efeito cascata, né? Tributo sobre tributo, tributo sobre tributo. Mas como a legislação, como a Constituição diz que o que for devido em cada operação será compensado com o que já foi cobrado nas anteriores, então nós não temos o efeito cascata, né? A não cumulatividade evita o efeito cascata de tributo sobre tributo sobre tributo. Então, resumindo, é direito autoaplicável, está lá na Constituição, não depende da boa vontade do legislador. A Constituição diz que é não cumulativo e ponto final, né? Então, a gente vai ter os critérios aí de creditamento para evitar esse efeito cascata de tributo sobre tributo. Por ser um dos temas principais, é comum ser cobrado em prova. Nós tivemos essa afirmação aqui em prova, não cumulatividade, outra característica do IPI, visa impedir que as incidências sucessivas, que é o efeito cascata de tributo sobre tributo, nas diversas operações da cadeia econômica de um produto, impliquem um ônus tributário muito elevado, decorrente da múltipla tributação da mesma base econômica. Então, quando a gente tem uma incidência de IPI aqui de 100, por exemplo, quando esse segundo industrial aqui vende e ele sofre uma incidência de 150 de IPI, ele vai, na verdade, compensar com os 100 anteriormente, então a menos 100, a incidência real acaba sendo de 50, né? 150 menos 100. Então, a gente não tem tributação sobre a mesma base econômica. Tudo que é devido depois é compensado com o que já foi cobrado antes. E aí vale uma observação importante citada pela doutrina, porque a Constituição fala essa palavrinha cobrado, né? A Constituição diz, olha, você pode compensar com tudo que foi cobrado antes, mas a doutrina diz que não é essencial essa palavra cobrado, porque não precisa estar ou ter sido de fato cobrado, não precisa estar lançado, não precisa estar pago, né? Então essas palavrinhas são irrelevantes. O próprio cobrado que a Constituição cita deve ser interpretado com essa cautela. Não precisa estar cobrado para que se tenha o direito. Basta que o ônus tenha sido transferido. É esse o entendimento, tá? Então, ó, quando você compra, o industrial comprou, está lançado ali na nota fiscal o valor, então está transferindo esse ônus para o adquirente, já nasce o direito a essa compensação, tá? Então não precisa de fato estar cobrado, apesar de ser esse o texto utilizado pela Constituição, tá? Não precisa. Esse é um aspecto muito relevante também. Seguindo aí com os aspectos constitucionais, nós temos as imunidades. É um assunto também relativamente fácil, porque é tema constitucional, é tema de direito tributário, mas o regulamento do IPI vai trazer também esses temas lá para o seu texto, né? Então a gente precisa saber tanto dentro do direito tributário, para responder as questões de direito tributário, e também para responder as questões de legislação tributária.
A imunidade clássica, né? O papel destinado aos livros, jornais e periódicos, né? A gente está cansado de conhecer aí essa imunidade aí. Então, o papel dos livros, jornais é imune. Quem vende papel para fazer agenda, para fazer lista telefônica, tem imunidade? Agenda, não, né? A lista telefônica está incluída nesse conceito aí de livros, periódicos, né? Tem um caráter informativo, então estaria incluído aí também, né? Mas para fazer um guardanapo de casamento, para fazer um coador de café, esse papel não é imune. O papel é destinado aos livros, jornais e periódicos, até álbum de figurinha dá direito à imunidade do papel. A energia elétrica e derivados do petróleo, também nós temos a imunidade. Essa imunidade aqui, ela pode dar margem para um questionamento interessante, que é o seguinte, ó, uma refinaria da Petrobras que fabrica gasolina, apenas gasolina, seria contribuinte do IPI, né? Seria considerada industrial para fins de IPI? Bom, por conta desse produto, não, né? Porque a gasolina, os derivados de petróleo, seria um produto imune. Então, se você dá saída a um produto que não é tributado, não é alcançado pelo IPI, você não é um industrial. Então, isso pode confundir um pouquinho, porque do ponto de vista da engenharia, né? A Petrobras, se ela fabrica só gasolina, por exemplo, ela é uma indústria, mas para o IPI não seria industrial, porque só é industrial quem fabrica produto tributado pelo IPI, tá? A gente vai estudar ainda os industriais, então não se preocupe, mas já vale gravar aí parte do texto condicional, né? Energia, derivados de petróleo. As exportações são imunes, então aqui nós temos uma imunidade que não alcança um produto específico, mas alcança o produto se tiver um destino específico. Então, ó, se eu vendo carro, tem IPI. Agora, se eu vendo carro para o exterior, se eu exporto o carro, aí não tem IPI. Então, veja que é uma imunidade condicionada a um destino específico, que é a exportação. Então, a imunidade das exportações, nós temos a imunidade do ouro, quando ele é instrumento cambial, então aquele ouro ativo financeiro não é tributado pelo IPI, ele é tributado pelo IOF, é um investimento, né? Então faz parte aí do ambiente do sistema financeiro nacional. Esse ouro ativo financeiro ou instrumento cambial, ele não é alcançado pelo IPI, mas o ouro, enquanto produto, enquanto mercadoria, ele pode ser tributado pelo IPI. Então, o ouro processado na forma de uma joia, na forma de um componente eletrônico, tem IPI, né? Então, o ouro do mercado financeiro é instrumento financeiro. Mercado financeiro, ó, IOF, Imposto de Renda sobre os Ganhos, outra tributação, não tem nada a ver com IPI. Mas o ouro produto, o ouro que está no comércio, ó, ele é uma mercadoria, um produto, está sujeito ao IPI, está sujeito ao ICMS, conforme seja o caso aí, conforme seja a sua natureza, né? Nós temos a imunidade que não é tão nova, mas é a mais recente dessas, para os fonogramas e videofonogramas. Então, os fonogramas e videofonogramas, que significa o quê? CD, DVD, né? De artistas brasileiros, eles têm imunidade aí, tá bom? Exceto no processo de replicação das mídias, tá? Então, o processo de gravação, da prensagem, da matriz, tudo isso está imune de IPI. É uma previsão mais recente, desde que sejam artistas brasileiros. Não alcança aquele CD virgem, o DVD virgem, né? Isso é um produto comum, não alcança. Nós estamos falando aqui do fonograma e dos videofonogramas, então é a mídia com a matriz do vídeo, com a matriz do fonograma, enfim. Vamos fazer aqui algumas reflexões sobre essa imunidade dos videofonogramas e dos fonogramas pelo seguinte, né? A legislação não diferencia
se essa mídia, que pode ser um CD ou DVD ou outra mídia que comporte vídeo e música, não faz diferença quem é o artista. Então pode ser um músico de primeira qualidade ou pode ser o Luan Santana, por exemplo. Tanto faz, né? Há a imunidade nos dois casos, né? Música boa, música ruim, não importa, tá? Há a imunidade. CD, DVD que tem historinhas para crianças, galinha pintadinha, isso se enquadra? Se enquadra também, porque isso é o que se chama de obra litero-musical do mesmo jeito, né? Tem letra e música, então pode ser CD de historinha para criança, pode ser, tá tudo incluído nesse pacotão aí. Se o CD ou DVD contém obra dos Beatles e dos Rolling Stones, por exemplo, nós teríamos a imunidade, a legislação, né, a Constituição, clara ao mencionar que a obra precisa ser de artista brasileiro. Então, se for um artista brasileiro cantando música dos Beatles, pode. Mas se for a obra dos próprios Beatles e Rolling Stones aqui, aí não pode, tá? Então, já caiu até uma questão assim na FCC, falava de uns violonistas aí, estrangeiros e tal. Então, é um assunto que pode aparecer também. Eu sempre faço também uma pegadinha aqui, né? Só para testar se você aprendeu mesmo. O CD da Carmen Miranda. Você lembra da Carmen Miranda? Aquela que se vestia de baiana, com as frutas na cabeça, né? E cantava músicas aí brasileiras. Cantava em português. Um pouquinho de samba, um pouquinho de chorinho, por ali, né? Dentro dessa fonte aí. Então, o CD de Carmen Miranda, que é um símbolo brasileiro no exterior, estaria compreendida a imunidade do IPI? Não, por um detalhe, e aí é uma brincadeira, né? Carmen Miranda é portuguesa e a nossa legislação deixa claro que compreende apenas obra de artistas brasileiros. Então, em princípio, a Carmen Miranda, apesar de cantar em português e ser um símbolo brasileiro, não estaria compreendida aqui nesse sistema, a não ser que ela tenha a cidadania brasileira, enfim, né? Aí não vamos entrar nesse detalhe aí, mas vale essa observação aqui, tá bom? Apenas para artistas brasileiros. Podem cantar em português, em inglês, não interessa, mas o artista precisa ser brasileiro. Outro aspecto relevante aí do IPI, a questão da imunidade recíproca, né? Vamos ver isso aqui na prática, porque como nós temos a repercussão no IPI, há muitas dúvidas aí, podem surgir dúvidas em relação a esse tema aí. Então a gente vai detalhar esse ponto aqui. Vamos imaginar aqui que a Receita Federal, a União, está adquirindo esse computador descrito na nota fiscal. O computador custa 1.000, tem 100 de IPI e a nota é 1.100. A pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: a Receita Federal que está comprando esse computador, que é a União, né? Ela deve pagar 1.000 a esse fornecedor ou 1.100, né? Porque a gente pode apressadamente pensar assim, né? Poxa, se esse dinheiro vai entrar no cofre da União, por que a Receita Federal, que é a União, vai pagar 1.100 para depois receber 100, né? Por que não paga 1.000 logo? Bom, aí a gente tem que perceber que isso aqui não é caso de imunidade recíproca. Por quê? Porque qual é a relação que se estabelece aqui? A relação que se estabelece é que o contribuinte dessa relação jurídica aqui é o industrial. Se o contribuinte é o industrial que está vendendo o computador, como é que eu vou aplicar a imunidade recíproca a um estabelecimento privado, né? Uma entidade privada? Não faz sentido. Não é caso de imunidade recíproca. Então, vale esse entendimento aqui, guarda ele. A imunidade recíproca das PJs de direito público não exclui o IPI e não exclui o ICMS, porque quem é o contribuinte é o cara que está vendendo, né? É o industrial, no caso do IPI, e é o comerciante, no caso do ICMS. Então, a imunidade recíproca não atinge o particular, atinge apenas as pessoas jurídicas de direito público. Então, como eu tenho um contribuinte, quem está na posição de contribuinte é um
ente privado, eu não posso invocar a imunidade recíproca aqui, tá? Então, guarda esse aspecto aqui, ó. Se a União precisar comprar um computador, ela vai pagar 1.100, porque nesse preço aqui vai ter o IPI sim, tá? Vai ter o IPI por fora adicionado ao preço, porque quem é o contribuinte desse 100 é o industrial que está vendendo. E a imunidade recíproca não pode atingir o industrial. A imunidade recíproca só atingiria, em tese, as PJs de direito público, ok? Aqui nós temos a explicação, né? É tudo isso que eu falei. A relação jurídica tributária, ela se dá entre o industrial, no caso do IPI, comerciantes, se for o caso de CMS, que são pessoas de direito privado que estão vendendo para o governo. E a imunidade recíproca só é viável quando envolver PJs de direito público dos dois lados, né? Então eu tenho um industrial vendendo para a União. Então isso não é caso de imunidade recíproca. Eu teria imunidade recíproca se fosse, por exemplo, União, Estado, né? Aí poderia invocar a imunidade recíproca. Então nesse caso aqui não podemos nos socorrer da imunidade recíproca. Por outro lado, quando a gente tem importação, a situação muda um pouquinho pelo seguinte, porque na importação, vamos imaginar agora que a Receita Federal importou o computador. Vai ter IPI no desembaraço aduaneiro. Quem é o contribuinte ali no desembaraço aduaneiro? Quem está importando? A Receita Federal. Então, nesse caso, nós teríamos a União na condição de contribuinte, né? Se fosse o Estado que estivesse importando, quem seria o contribuinte? O Estado que está importando. Desembaraço aduaneiro, fato gerador de IPI. Então, o Estado seria contribuinte de IPI. Então, como nós temos uma pessoa jurídica de direito público na condição de contribuinte, aí atrai a imunidade recíproca. Então, na importação muda, né? Então, note bem essa diferença. Na importação, aliás, a gente vai fazer um exemplo mais detalhado daqui a pouquinho, aproveitando aqui a questão da imunidade dos templos, dos partidos políticos, né? Que é basicamente o mesmo raciocínio da imunidade recíproca que a gente discutiu. Porque tudo depende de quem está na posição de contribuinte. Então, ó, vamos analisar aqui a seguinte situação. Uma igreja teria imunidade, né? Não importa o culto, compra um avião da Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, está aqui no Brasil, para o seu pastor, seu padre, seu bispo se locomover na sua missão. A pergunta que a gente vai responder é: tem IPI nessa operação? Será se é possível invocar a imunidade dos templos, a imunidade dos partidos políticos, né? Ou trocando um exemplo aí, mutatis mutandis, colocando uma pessoa jurídica de direito público, será se é possível a gente invocar a imunidade recíproca? O raciocínio é o mesmo. A gente vai ver quem está na posição de contribuinte. Isso é fundamental para você matar a situação. Então, ó, vamos analisar aqui as duas situações. Ó. Primeiro, a igreja compra um avião direto da Embraer. Então a Embraer promove a saída do avião para essa igreja. Quando uma empresa, um estabelecimento, um industrial, promove a saída de um produto industrializado, o que é que nós temos? Fato gerador do IPI. Então, nesse preço que a igreja vai pagar a Embraer aqui, ó, digamos que o avião custe 1.000 e tem 100 de IPI, total da nota fiscal, 1.100. A igreja vai pagar 1.000 ou vai pagar 1.100? Ela vai pagar 1.100 com o IPI embutido aí no valor dessa nota. Por quê? Porque a igreja aqui, ó, não está na condição de contribuinte. Quem é o contribuinte dessa relação jurídica tributária? É a Embraer. A Embraer é o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? Aquele que tem a capacidade de exigir. O sujeito ativo é a União, né? A Receita Federal vai cobrar o IPI da Embraer. Então, a relação jurídica tributária se estabelece entre Embraer
e entre a União. A igreja é um mero adquirente aqui, não faz parte da relação jurídica. Então, o preço que ela vai pagar vai ter o IPI ali adicionado, calculado por fora da operação, ok? Porque ela não está na condição de contribuinte. Ela é contribuinte de fato, e contribuinte de fato não é contribuinte de nada. Contribuinte de fato é apenas quem suporta o ônus, é quem paga o pato, tá bom? Agora, na importação, a situação vai mudar. E esse exemplo que eu vou fazer aqui, ele vale para você raciocinar os casos de imunidade recíproca, imunidade dos templos, dos partidos, né? É a mesma coisa. Basta a gente verificar, o elemento essencial que a gente precisa verificar é quem está na condição de contribuinte. Olha só. Então, se essa igreja, ao invés de comprar na Embraer, né, que está aqui no Brasil, ela resolver importar lá da Boeing dos Estados Unidos, o que é que nós teremos? A igreja importou, o produto chega na aduana, aí tem o desembaraço aduaneiro aqui. O que é que acontece quando tem o desembaraço aduaneiro? Desembaraço aduaneiro é fato gerador do IPI. Então a gente vai ver se essa igreja aqui, ó, vai ter que pagar IPI ou não. Bom, a igreja aqui, ela está na condição de contribuinte, na qualidade de importadora. É diferente dessa situação aqui, em que ela é mero adquirente, contribuinte de fato. Então, no desembaraço aduaneiro, a igreja, ela que pratica o fato gerador. Não é o industrial, não é a Boeing lá nos Estados Unidos. É ela que está praticando o fato gerador. Qual é o fato gerador? Desembaraço aduaneiro. Então, na importação, a igreja, ou o partido político, né, ou a União, ou o Estado que está importando, estaria na condição de contribuinte. Então, nesse caso, a gente poderia invocar a imunidade recíproca, se for uma pessoa jurídica de direito público, a gente poderia invocar a imunidade dos templos, como é o caso da igreja aqui. Então, perceba essa situação, né? Diferencie essa situação. Como no IPI nós temos dois fatos geradores, e fato gerador é um assunto que a gente vai estudar ainda, mas nós temos dois fatos geradores, desembaraço aduaneiro, produto importado, ou a saída de produto, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a saída do produto. Quem é que praticou o fato gerador? Embraer. Bom, se é a Embraer que está praticando o fato gerador, não cabe a gente trazer imunidade para a igreja, porque a igreja não faz parte dessa relação jurídica. A relação se estabelece entre a Embraer e a Receita Federal e a União, né? Então, ó, só esses dois compõem a relação jurídica tributária, a igreja apenas suporta o ônus. Já nessa segunda situação aqui, nós temos a igreja praticando o fato gerador, desembaraço aduaneiro. Então isso é fundamental para você decidir. Aqui a igreja não pratica o fato gerador, quem pratica é a Embraer, e aqui a igreja pratica o fato gerador, desembaraço aduaneiro. Então, como a igreja estaria na condição de contribuinte, isso a coloca na relação jurídica tributária. Percebeu? Quando ela compra da Embraer, ela não faz parte da relação jurídica. A relação é Embraer-União. Quando ela pratica o desembaraço aduaneiro, ela faz parte da relação jurídica. É ela que está praticando o fato gerador, desembaraço aduaneiro, e na outra ponta, o sujeito ativo é a União, que poderia cobrar. Então, nesse caso, se atrai a imunidade dos templos, né? Porque aqui ela seria o contribuinte de direito. Essa é a diferença fundamental aí que a gente precisa perceber. Bom, a Constituição, mudando de assunto, né, menciona também os bens de capital, e ela diz que os bens de capital terão impacto de IPI, né, e de outros tributos aí, reduzido quando da sua aquisição. Então, a Constituição prevê que esses bens de capital, que são as máquinas, os equipamentos, ou seja, são os bens que vão produzir outros bens, ou seja, são bens que vão produzir produtos sujeitos ao IPI, geralmente, né, para estimular essa roda a girar, eles terão impacto reduzido de IPI, para estimular a industrialização e aumentar e fazer girar essa cadeia do IPI. Ok, essa é a previsão da Constituição, só que a Constituição não diz como isso tem que ser feito, né? Então, a gente tem
um aspecto importante aí sobre essa previsão que veio nessa questão aqui, ó. Ao dispor sobre o IPI, a Constituição previu que ele terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo seu contribuinte na forma de lei. Então veja, na forma de lei, ou seja, a gente precisa de uma lei, a gente precisa de programas, regimes especiais, né, para colocar em prática essa previsão. A Constituição sozinha não consegue colocar em prática isso aqui. Então, sobre o tema, é incorreto afirmar que o referido dispositivo constitucional é autoaplicável. É verdadeiro isso aqui, né? Ele não é autoaplicável. É incorreto afirmar que ele é autoaplicável, porque ele não é. Ele precisa de lei para colocar em prática. Então, ele tem eficácia, no sentido de que tem eficácia imediata de impedir a validade de lei ou ato normativo que atua em sentido contrário, aumentando o impacto do IPI na aquisição de bens de capital. Bom, nesse aspecto aqui, ele seria autoaplicável, né? Assim, ele não cria as condições para que os bens de capital, ele não diz de que forma os bens de capital terão essa alíquota reduzida, essa alíquota menor. Ele não diz, precisa de lei. Mas automaticamente, por estar lá na Constituição, tem um status de princípio, ele impede que você crie normas no sentido de tornar mais onerado a aquisição de bens de capital, né? Então, o aspecto é a via de mão dupla aí, né? Ao mesmo tempo que a Constituição não diz de que forma, diz apenas que depende de lei, né, ou de outras leis, então ela não determina de forma imediata esse impacto reduzido, mas ela tem como função aí imediatamente impedir lei que atua em sentido contrário, tornando mais oneroso os bens de capital. A definição de bens de capital a gente vai encontrar lá no regulamento do IPI, o nosso RIP, ok? E diz assim, nós temos lá no RIP a definição de bens de produção que se divide em bens de capital, que geralmente são as máquinas, os equipamentos, e nós temos os insumos, que são esse tripézinho aqui que você vai ouvir falar muito, né? MP, ME, EPI. Matéria-prima, material de embalagem e produtos intermediários. São os insumos utilizados na industrialização. Então, os bens de produção são os insumos e as máquinas e ferramentas, que são os bens de capital. Essa é a definição de bens de capital dada pelo regulamento do IPI e os bens de capital que são citados lá na Constituição. Então, bens de capital das ferramentas, as máquinas, os equipamentos, né? Aquilo que será utilizado na produção, e a matéria-prima, aqueles elementos, os insumos que serão consumidos e vão se transformar em outros produtos. Matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem. Tudo isso é bem de produção e bens de capital, máquinas e equipamentos, ativo permanente, basicamente, né? A legislação do IPI ainda utiliza essa nomenclatura de ativo permanente em algumas situações. A contabilidade não utiliza mais ativo permanente, agora é ativo não circulante, imobilizado só. Mas, para efeito de ilustração, vale aí tratar os bens de capital como ativos permanentes, ativo fixo, máquinas e equipamentos. Bom, a base legal aí para a gente estudar o IPI, para você fazer aquela leitura da lei seca, né? Um pedacinho da Constituição, com esses aspectos constitucionais. Quando você for estudar em direito tributário, os tributos em espécie, tem um pedacinho ali do CTN. O assunto que está no CTN estará também lá no regulamento do IPI. Nós temos algumas leis, lei de cigarro, são normativos que versam sobre cigarros, bebidas, né? A maior parte deles já migrou para o nosso regulamento do IPI, porque o regulamento do IPI ele foi atualizado em 2021. Então ele já trouxe esses temas aqui, ó, de 2011, de 2015, ele já trouxe. Como a última atualização do regulamento era 2013, então ele estava muito defasado, mas ele já trouxe aí vários temas. Essa lei aqui vale a leitura seca, porque a lei do IPI é uma lei antiga e uma lei bem resumida. Então, ela ajuda você a fixar
principais pontos do IPI, vale a pena se fazer a leitura dessa lei seca. O IPI é praticamente uma lei só, né? A estrutura geral é uma lei só, e é essa lei aí, 4.502, que versava sobre o imposto sobre consumo, que atualmente é o IPI. Ela está atualizada, né, com a legislação posterior. Então, vale a pena ler isso aqui como resumo de IPI. Vamos só fazer algumas questãozinhas aí para a gente fixar esses temas bem rápido. O objetivo aqui não é fazer questão, mas só mostrar como é que pode aparecer. Ó. Nós temos uma questão aqui. Ó. O presidente da República, através do decreto tal, aprovou novas alíquotas do IPI dentro das balizas fiadas na lei tributária, a saber. Então, o presidente aprovou essas alíquotas aqui. Ó. Lembra quando a gente tratou de seletividade? Eu falei, não se preocupe em gravar qual é o produto mais essencial que o outro, né? A gente não tem lista fixa sobre isso. A gente tem o bom senso só. Então, ó, nós temos aqui o cigarro com uma alíquota muito elevada, roupa com uma alíquota intermediária e alimento com alíquota zero. Nós temos aqui, então, as alíquotas diferenciadas em razão do princípio da seletividade, né? Que utilizou o critério da essencialidade. Produto supérfluo, como cigarro, alíquota alta. Produto alimentício, super essencial, alíquota zero. Então, verdadeiro essa questão. Acerca do IPI, é tributo real? É tributo real, sim, né? Porque ele depende da coisa e é caracterizado por ser direto. O IPI é indireto, né? Quem sofre o ônus é o contribuinte de fato e não o contribuinte de direito. Então, falso. A próxima, acerca do IPI, é monofásico? Não, o IPI é plurifásico. Toda vez que a gente tem industrialização e saída, nós temos IPI. Então, ele é plurifásico e é indireto, sim. Mas ficaram incorretas, então, aí as duas. Seletividade quer dizer discriminação ou sistema de alíquotas diferenciais por espécie de mercadorias. Trata-se de dispositivo programático endereçado ao legislador ordinário, ou seja, o legislador vai adotar como guia, né, ao definir leis e alíquotas sobre o IPI, a seletividade, que é uma norma constitucional, recomendando-lhe que estabeleça as alíquotas em razão inversa da imprescindibilidade das mercadorias de consumo generalizado, ou seja, quanto mais imprescindível, menor a alíquota, certo, né? Quanto mais sejam necessárias alimentação, vestuário, moradia, tratamento médico, higiênico das classes mais numerosas, tanto menores devem ser. Então é justamente isso que diz a seletividade. O critério utilizado para selecionar as alíquotas é a essencialidade. Quanto mais essencial é o produto, menor deve ser a alíquota. E aí veja que a questão diz que serve de orientação esse critério para o legislador, né? O legislador deve seguir, o presidente também deve seguir ao majorar as alíquotas do IPI. E se houver um desrespeito a esse critério, a questão certamente vai parar no judiciário, como já parou em outros momentos, tá? Questão de alíquota supostamente elevada já foi levada ao judiciário em questões sobre cartão eletrônico para bilhetagem de trem, por exemplo, já foi levado ao judiciário para reduzir a alíquota sobre aquele cartãozinho magnético, né? Que não é um cartãozinho magnético comum, não é um cartãozinho magnético para você utilizar na porta do hotel ou no joguinho eletrônico, não é. É um cartãozinho magnético para pegar trem, para pegar ônibus, então tem que ser tratado diferente, né? Então essa questão já foi levada ao judiciário. Questão de ração de animais já foi levada ao judiciário, né? Ração para animais de estimação, por exemplo, são geralmente maiores do que animais de criação, porque criação de animais é mais essencial do que criar, em tese, né? Criar um bichinho de estimação. Então, essas questões já foram parar no judiciário e o ideal é que não chegue ao judiciário, que o próprio legislador compreenda essa situação e já estabeleça alíquotas adequadas, né, para tratar
a situação. Muito bem, então a gente fica por aqui. Até a próxima.